Glória a Deus. Você trouxe Bíblia aí? Aquele que puder trazer uma água para mim aí, bendito será nessa terra. Amém. Eu queria que você abrisse em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E, ó, mais ou menos no meio da Bíblia. No meio não, né? Um pouquinho antes do meio. Dá um tempinho para você abrir, que eu queria que você acompanhasse essa leitura junto comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. A maioria. E aí, Ju? E aí, Rafa? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 8. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas a espadas. Então Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro a Elias dizendo assim: que façam os deuses como lhe aprouver, se amanhã nesta mesma hora eu não fizer com a sua vida o que fizestes com cada um dele. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque te será sobremodo longo a tua caminhada. Levantou, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, faz mais uma vez, Senhor. Que eu diminua e que tu cresças, e que a minha boca, Senhor, possa ser a tua boca nesta manhã. Nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui está falando de uma passagem de Elias, e essa passagem, quando a gente lê ela é meia, se você não tiver um entendimento, ela é até meia perturbadora, porque Elias vem de uma grande vitória, ele vem de um grande momento na sua vida pessoal e na sua vida ministerial. Ele propõe um desafio, ele conclama o povo a tomar uma decisão, ele desafia o povo a tomar uma decisão, a decidir: olha, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam decidir o caminho que vocês querem seguir, não dá para servir dois deuses. E aí ele toma uma direção e ele diz: olha, diga aos profetas de Baal que eu estou os desafiando. E a história todos vocês conhecem, eu não quero me aprofundar, senão a mensagem vai ficar muito longa. Ele desafia ele sozinho, ele desafia aqueles 450 profetas de Baal, e o Senhor envia fogo do céu sobre aquele altar, e o resto da história todos vocês conhecem. Mas o que acontece aqui, irmãos? O que acontece aqui? Jezabel promete matar Elias. Ela manda uma sentença de morte para ele, dizendo: olha, que os deuses façam comigo, pior do que foi feito com ele, se amanhã, neste mesmo horário, Elias não estiver morto. E quem que era Jezabel? Jezabel era uma mulher que adorava outros deuses, ela adorava vários deuses, mas o principal deus que ela adorava era Baal. Ela era casada com um homem frouxo, um rei banana, que deixava ela fazer o diabo no reino, deixava ela fazer o que ela queria. E aí, além de ser um líder fraco, além de ser frouxo, ele havia feito uma aliança com ela, havia se casado com uma mulher a qual Deus não queria que ele casasse.
E veja bem, irmãos, ele faz uma aliança, porque num casamento, você não faz só uma aliança matrimonial. O casamento é uma aliança espiritual. Espiritual. E este rei estava fraco, ele é contaminado por esta mulher, e a nação começa a sofrer. Porque quando o líder é fraco, quando o líder não se posiciona, os liderados perecem, o povo perece. E aí ele chega até a Jezabel, sua esposa, ele conta tudo o que está acontecendo, e ela manda um mensageiro até Elias, dizendo: olha, avisa para Elias, que amanhã nesse horário, a cabeça dele já vai estar cortada. Avisa Elias, que nesse horário amanhã, provavelmente ele não estará mais vivo. E aí, irmãos, eu começo fazendo alguns apontamentos aqui, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida, para o nosso contexto. Em primeiro lugar, no versículo 2 diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: faça-me os deuses o que lhe aprouver, se amanhã nessa mesma hora eu não fizer com a sua vida o que fizestes com a deles. Ela dá uma sentença de morte, ela jura ele de morte. Elias fica desesperado e foge. E o primeiro apontamento que eu faço aqui é: ataques e lutas fazem parte da nossa vida. Mesmo depois de uma grande vitória, ataques e lutas, dificuldades fazem parte da nossa vida. E nós precisamos estar preparados. Olha que coisa perturbadora, irmãos. Mas sabe, eu acho que o Senhor permite estas coisas para ensinar para mim e para você que somos falíveis. Somos falíveis. Esse homem faz um desafio com os profetas de Baal. Ele joga duas taças, 2 jarras de água sobre o holocausto, sobre a fogueira. E ele ora contra 450 profetas que estão orando a outros deuses. E ele sozinho clama, e o Senhor manda fogo do céu. Aí logo depois, irmãos, esse homem recebe uma ameaça de uma mulher. O Senhor faz questão de ser uma mulher, de uma mulher. E ele fica desesperado e pede a morte ao Senhor. É uma coisa meia... como que um dia a gente pode estar lá em cima e outro dia a gente está lá embaixo? Porque o ser humano é assim, eu tenho falado isso seguidas vezes. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa gangorra emocional. Se você é assim, você precisa se equilibrar. Se você vive desse modo, você precisa pautar a sua vida em Deus. Um dia está bem, um dia quer ganhar o mundo, no outro dia já duvida se tem fé ou não tem fé, se acredita ou não acredita em Deus. Isso está errado, há algum problema aí. E o que aconteceu com Elias? Ele passou por essa oscilação, ele passou por essa dificuldade. Um dia, ele está lá, exercitando toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus, derrotando 450 profetas, matando os profetas. E no outro dia, ele está fugindo porque recebeu uma ameaça de morte. O que Elias não pensou? E aquele Deus que me ajudou a vencer 450 profetas de Baal? Mas não, ele oscilou, vacilou. Então isso mostra para mim, irmãos, que não era novidade nenhuma. Não era novidade nenhuma. Jezabel matava profetas. Isso não era novidade. Era sabido naquela região que ela matava. Não era apenas não era somente uma ameaça. Era algo concreto. Ele sabia que se ele vacilasse, que se ele não ficasse atento, ele poderia ser morto. Ele poderia ser morto. E nós também, a nossa vida do dia a dia aqui, nós sofremos passamos por algumas lutas, passamos por algumas batalhas, passamos por algumas dificuldades. E são dificuldades concretas. Eu não estou aqui minimizando a sua dificuldade financeira, a sua dificuldade na saúde, a sua dificuldade no seu casamento. Claro que não, assim como não dá para minimizar a dificuldade que Elias estava passando depois de sofrer uma ameaça. Mas o que a gente precisa tomar cuidado aqui, irmãos, é lembrando sempre que as dificuldades, as lutas, as perseguições fazem parte da vida do crente.
Nós sempre vamos passar por isso. Agora, qual que é o problema? O problema é passar por luta, é passar por dificuldade? Não, é a maneira como nós lidamos com isso. Elias era um homem de Deus. Elias era um homem de Deus, mas estava vivendo um momento de crise, um momento de perturbação, um momento em que ele não estava bem. E olha o que diz o versículo 3. Versículo 3 diz o seguinte, olha só, para a gente entender o contexto. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto. Irmãos, isso aqui mostra para mim e para você que nós não podemos decidir nada quando não estamos bem. Aqui diz o texto que Elias estava com medo, ele estava perturbado, ele estava atemorizado, ele estava aterrorizado, ele estava no seu comportamento normal, e ele decide fugir, ele decide, junto com seu moço, junto com seu servo, ele decide ir para uma outra região, e logo depois, ele decide se embrenhar no meio do deserto. Olha que coisa louca. Mas por quê? E por que ele fugiu? Por que ele tomou essa decisão equivocada? Porque ele decidiu algo importante da sua vida, num momento de tristeza, num momento de perturbação, em um momento que ele não estava bem. O que isso nos ensina? O que isso nos ensina? Que eu e você não podemos tomar decisões sérias, decisões equivocadas, quando não estamos bem. Tem um monte de gente tomando decisões equivocadas e comprometendo a sua casa, comprometendo a sua família, comprometendo a sua vida espiritual, comprometendo o seu casamento, a sua vida financeira. Tem um monte de gente fazendo isso, porque não estava bem, estava num momento difícil, num momento conturbado, e naquele momento que não era o momento de tomar uma decisão, tomou a decisão. Foi o que aconteceu com Elias, porque decisões equivocadas colocam o nosso futuro em risco. Atente para isso. Talvez você não lembre de nada, mas eu quero que você lembre dessa frase: decisões equivocadas colocam o seu futuro em risco. Decisões equivocadas colocam o seu casamento em risco. Decisões equivocadas colocam o futuro do seu filho em risco. Decisões equivocadas pode colocar o seu negócio em risco. Decisões equivocadas pode colocar o seu casamento em risco, a sua família em risco. E foi o que Elias fez. Ele fugiu. Sabe por que ele fugiu? Porque a coisa mais fácil é fazer, David. Muitas vezes é o que eu e você fazemos. Fugir é o caminho mais fácil. Semana passada eu falei aqui a respeito de consolo e confronto. Sabe, irmãos, tem muita gente perdida, tem muita gente que abandonou Deus, porque no momento que precisava de confronto, recebeu consolo. E tem muita gente que está perdida aí, porque na hora de reagir, achou melhor fugir. E aqui o que acontece com Elias? Ele foge, sabe? E deixa eu falar um negócio para vocês: não é a geografia, não é indo para outro lugar, não é indo para buscando outras coisas, não é fazendo, achando que, eu estando lá, eu estando cá, a coisa vai mudar. Não é a geografia. Deus abençoa e Deus coloca a mão na situação onde você estiver. Onde você estiver, basta que você tome a decisão certa. Não é mudando de casa, não é mudando de família. Eu acho essa mulher que Deus me deu, esse marido. Tem gente que acha que é isso. E pior, fala que foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Está fazendo um monte de caca, está fazendo um monte de baboseira, e ainda enche a boca para dizer: foi Deus, eu orei e Deus mandou. Mentira. Carnalidade. Aí vem com essa frase pronta para chancelar, como homem e mulher espiritual. Então deixa eu falar um negócio para você: não é mudando de casa, não é mudando de emprego, não é indo para outra cidade, não é indo para outro país que a sua vida vai mudar. Deus te abençoa onde você está.
O que você precisa mudar, ó, é o coração. Precisa mudar é aqui, ó. Isso precisa mudar. Não adianta você ir lá para os Estados Unidos. Não adianta você ir lá para a Suécia. Não adianta você ir lá para Belo Horizonte e continuar com as mesmas atitudes, com o mesmo coração, com o mesmo comportamento, com o mesmo dia a dia, com a mesma rotina. Não vai mudar nada. Você só está transferindo, você só está transferindo a dificuldade de geografia, de lugar. Repita comigo assim: fugir não é uma opção para os servos de Deus. Fugir não é uma opção para nós, irmãos. Não é uma opção para nós. Nós temos um Deus todo-poderoso, assim como nós acabamos de cantar nessa manhã. Olha o versículo 4 que acontece aqui, no versículo 4. Diz assim: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um. Isso aqui, irmãos, é muito impactante. Isso aqui é muito representativo para mim e para você. O texto começa dizendo, o versículo começa dizendo o seguinte: ele mesmo, não foi o Senhor. Está dizendo aqui, ó, que ele mesmo decidiu. Elias é um homem que está muito acima de nós, irmãos. Está muitos níveis acima de nós. Elias era um homem, Tadeu, que ouvia a voz de Deus. Um homem que experimentava coisas sobrenaturais, coisas espetaculares de Deus. Um homem usado de maneira sobrenatural por Deus. E está dizendo aqui que ele mesmo, na sua carnalidade, nas suas emoções, decidiu ir para o deserto. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: cuidado com os desertos que você mesmo se coloca. Cuidado, irmãos, cuidado, irmãs, com os desertos que muitas vezes você mesmo se coloca. Deus não mandou fazer, Deus não mandou ir, Deus não mandou comprar, Deus não mandou vender, e você mesmo se coloca nesses desertos. E muitas vezes aquilo que eu acabei de falar vem com a chancela: Deus mandou, mas eu orei, mas eu tive uma visão. Está dizendo aqui que Elias, o homem de Deus, o homem que tinha experiências inexplicáveis com Deus, ele mesmo, na sua carnalidade, decidiu ir para o deserto. Ele mesmo decidiu. Sabe, irmãos, muitas vezes as decisões afoitas, as decisões precipitadas, as decisões muitas vezes sem buscar a direção de Deus, ou às vezes tendo a direção de Deus, você vai para um outro caminho. Isso compromete o nosso futuro, e quase comprometeu o futuro de Elias. Agora, eu quero fazer um contraponto aqui, como que Deus age com os homens e as mulheres de Deus, como que Deus age com a igreja dele, com homens e mulheres como vocês, que buscam e são sustentados por Deus. Passe uma página aí, vai lá para o capítulo 17. Vai lá para o capítulo 17. Repita comigo assim, eu quero que você guarde algumas coisas. Quando Deus fala, Ele sustenta. Quando Deus fala, Ele sustenta. Repita isso. Quando é Deus que fala, irmãos, Ele sustenta. Olha a diferença. No capítulo 19, diz que Elias fugiu, teve medo e fugiu para o deserto. Agora olha aqui, capítulo 17, nós vamos ler o 3 e o 4. O Senhor está dizendo para Elias, o mesmo Elias que agora está fugindo, está com medo de ser morto por uma mulher, está desesperado, está pedindo a morte para Deus: Senhor, me mata, eu não quero mais viver. Está numa depressão terrível. Olha o que acontece aqui no capítulo 17, versículo 3. Retira-te daqui, vai para o lado do oriente, e se esconde junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão, e lá receberá da torrente que ordenei corvos que ali mesmo te sustentem. O Senhor está dizendo, olha a diferença. Ele decide
fugir. O Senhor está dizendo: se esconda, preserve-se. Olha a diferença: fugir e se preservar, se guardar, esperar um pouco, tirar o pé do acelerador. E aí o Senhor está dizendo: olha, vai para onde eu estou te mandando, fique lá quietinho, guardadinho, que lá eu já ordenei pássaros, corvos, que eles vão te alimentar todos os dias. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui? Quando é ordem de Deus, quando Deus fala, Ele sustenta. Ele sustenta. Irmãos, era tempo de sequidão, era tempo de fome, mas o Senhor está dizendo: olha, vai, eu estou te mandando, eu vou te sustentar. Aí passado um tempo, você vai, aqui nós não vamos ler, mas a partir do versículo 8, é aquela experiência que o Senhor diz: olha, aqui acabou, os corvos já fizeram a parte dele, até aqui eu te alimentei, a partir de agora em diante, você vai até uma cidade chamada Sarepta, e lá uma viúva, olha que coisa doida, irmãos, uma viúva vai te sustentar. Elias ouve a mensagem, ouve a voz do Senhor e vai até o encontro dessa viúva. Aí o que acontece lá? Ele chega lá e fala para ela: olha, vim aqui, Deus mandou vir, que você vai me sustentar. A mulher falou assim: eu vou fazer a última refeição aqui, meu amigo, eu não tenho nada, eu não tenho mais nada aqui, e a partir daqui, é a última refeição, vai morrer eu e meu filho, não temos mais perspectivas de nada na vida. Mas ela diz: mas eu vou fazer conforme você está falando. E a história todos vocês sabem, né? Elias vai ali, é alimentado e abençoa aquela mulher e ressuscita o filho dela, e as botijas daquela mulher são cheias, ela é próspera, abençoada, e Deus, além de cuidar de Elias, cuida dela também. Porque é assim, irmãos, quando nós estamos atentos e realmente é Deus que mandou fazer, Ele sustenta, Ele sustenta, Ele sustenta. Ao invés de fugir, Deus fala para ele: se esconda, se guarde, se preserve, dá um tempo, descansa um pouco. Mas não, ele foge para o deserto, e foge sozinho. Porque quando eu não ouço a voz de Deus, ou quando eu finjo que ouço a voz de Deus, eu caminho sozinho. E caminhar sozinho é um perigo. Caminhar sozinho é um perigo. Elias foge sozinho. Foge sozinho, ele vai até uma determinada área, deixa o seu moço lá, o seu servo lá, e para o deserto ele vai sozinho. Por quê? Porque estava distante de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor não o abandonou. Volte para o capítulo 19. Olha o versículo 5, diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-se e coma. Versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Já pensou nisso, irmãos? O cara está numa depressão, o cara está pedindo a morte, está querendo morrer, está dormindo debaixo de uma árvore, e quando ele acorda, tem lá pães assados na brasa. Nós estamos no deserto, estamos falando deserto. Não tinha comida em Jerusalém. Não tinha comida em Jerusalém. Ele está no deserto, vocês imaginam. E quando ele acorda, irmão, tem pães, como que na brasa, e uma jarra de água geladinha para o camarada. Irmãos, há muito tempo eu não estava comendo pão, né? Muito tempo que eu não estava comendo pão. E por coincidência, é Deus falando, né? Porque eu não sei se foi, não, já estava meio que inspirado nessa palavra. E essa semana, irmãos, chegou um pãozinho caseiro em casa lá. Eu cheguei em casa cansado do trabalho, a Marisa ia sair, ela ia não sei aonde, ela falou assim: Josi, eu vou sair, daqui a pouco eu estou aí, mas não come não come nada não, que daqui a pouquinho vai chegar uns pãozinhos assados na hora aí. E fazia muito tempo que eu não comia pão, deu uma largada no pão, né? Aí chegou os pães lá da Cristiane, de Deus, né? De Deus, né? Irmão, pão gostoso. Tinha um pão assim, um pão normal, salgado. Aí tinha um que parecia um parafusinho assim, com um creminho bem de leve em cima. Eu tinha acabado de fazer um cafezinho, irmãos. Falei, caramba, vou falar sério, eu tinha esquecido como é bom o pão caseiro. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei assim: eu sei o que Elias experimentou.
Só não tinha um café, né? Para Elias. Então vocês imaginam, o camarada está depressivo, pedindo a morte, morrendo com fome, com sede, largado no meio do deserto. Ele acorda, o Senhor preparou para ele pães quentinhos na brasa e uma jarra de água geladinha. Aí o que o abençoado faz? Ele olhou, viu lá, comeu, bebeu, ficou tão em paz que ele tornou a dormir, porque a barriga pesada dá sono, né? Tornou a dormir. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar um negócio para vocês, enquanto eu orava e preparava essa palavra aqui, e receba aí se for para você. O Senhor está dizendo que tem provisão chegando. Tem provisão chegando, enquanto você dorme, de lugar que você não espera, tem provisão chegando. Pastor, o momento é completamente inoportuno para os meus olhos, eu estou dormindo, eu estou desatento, eu não estou fazendo nada. Tem provisão chegando, tem provisão chegando. Ele dormiu, acordou, comeu os pães, comeu, bebeu e dormiu novamente. Deixa eu contar uma experiência rápida aqui, irmãos. Eu lá atrás, há muitos anos atrás, vocês sabem, eu trabalho com bijuterias e folheados e piercings e acessórios e tal. E graças a Deus hoje eu já tenho uma carteira de clientes grandes e tal. Eu lembro que lá atrás, né, a gente dedicado à obra, trabalhando demais e tal. E uma vez eu conversei com a Marisa, eu falei assim: poxa, seria tão bom, né, se a gente tivesse algum negócio que enquanto a gente dorme, ou enquanto a gente está fazendo a obra de Deus, o nosso negócio continuasse funcionando. E a Marisa falou assim: Jô, se o Senhor me deu uma palavra que está na Bíblia, e Ele disse o seguinte, que Ele vai preparar o negócio para a gente, que enquanto a gente estiver dormindo, nós vamos continuar faturando. Hoje a maioria dos meus clientes são 24 horas, irmãos. Enquanto eu estou dormindo, meus brincos estão vendendo. Enquanto eu estou dormindo, meus colares estão vendendo. Enquanto eu estou fazendo a obra de Deus, hoje, eu não vou falar aqui do número de clientes que eu tenho, senão você vai ficar conjecturando aí. Mas 90% dos meus pontos de venda trabalham aos domingos. Então, enquanto eu estou aqui, Fábio, fazendo a obra de Deus, meus brincos e os meus colares estão vendendo. Então, essa é o que estava acontecendo com Elias aqui. Elias está depressivo, está esgotado, está triste, está depressivo, está dormindo. E quando ele acorda, a provisão está lá. Os pães na brasa e a água gelada. Tem provisão chegando, viu, meu irmão? Tem provisão chegando. Isso é a provisão. Isso é a provisão. Vai chegar o tempo, irmãos, em que eu e você estaremos dormindo e a provisão do Senhor está sendo enviada. Está sendo enviada. O anjo do Senhor está trazendo a provisão para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Eu creio nisso, eu creio nisso. Agora, olha que coisa importante também, irmãos. A gente começa aqui com uma parte triste, ele está triste, ele está depressivo, ele está pedindo a morte ao Senhor. Senhor, tira a minha vida, eu não mereço mais do que meus pais, me leve embora. O cara acabou de vir uma batalha espiritual de 450, com 450 filhos do diabo. O Senhor deu a vitória para ele. Eu fico imaginando, para a gente entender agora no contexto aqui, no contexto psicológico, ele deve ter sofrido uma descarga emocional muito grande. E além da descarga espiritual muito grande, depois dessa batalha. E talvez isso tenha mexido muito com o psicológico dele. E ele está aqui, depois de um tempo, pedindo a morte, Roberto. Senhor, me mata, me leva embora, eu não quero mais. Mas olha, irmãos, quando a gente está na direção de Deus, quando nós estamos na vontade de Deus, porque quando Deus chama, Ele sustenta. Porque quando Deus chama, quando Deus fala, Ele sustenta. E olha o que acontece aqui, olha o versículo 7, o que diz? Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, e tocou-lhe e disse: levanta, come, porque o caminho que você vai percorrer, é sobremodo muito grande. O Senhor chega para ele, o anjo do Senhor chega para ele e fala assim: ó Elias, você já comeu, você já bebeu, já cuidei de você, agora chega de descanso, levanta aí, meu camarada, que você tem uma jornada grande ainda. Aí versículo 8, levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, irmãos, a Bíblia é perfeita, com a força do quê?
daquela comida que o Senhor enviou. E a pergunta que fica para o meu coração, irmãos: o que você tem comido? Do que você tem se alimentado nesses dias? Do que você tem se alimentado? Qual tem sido a sua comida? Elias comeu o que veio do céu. Elias comeu o que veio de Deus. Se fortaleceu, jogou aquela depressão na lata do lixo e tornou a sua jornada 40 dias, para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Mas por quê? Porque se alimentou daquilo que veio do céu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então a pergunta é: o caminho, ele percorreu 40 dias, fortalecido, com as suas forças renovadas pelo Senhor, porque ele estava comendo o que vinha de Deus. E sabe, irmãos, aquilo que você tem se alimentado, aquilo que você tem comido, vai gerar o que você é. Do que você tem se alimentado? Eu sempre trato de tempos em tempos isso aqui. O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que você tem assistido? Em quais rodas você tem se colocado? O que você tem ouvido? Aqueles que têm trazido a palavra de Deus, têm esclarecido algumas coisas, ou aqueles que têm trazido mais dúvidas ao teu coração? O que você tem se alimentado? Porque aquilo que comemos mostra fisicamente até quem nós somos. Espiritualmente mais ainda, aquilo que comemos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa convivência, nos mostra exatamente quem somos. Elias comeu o que veio do céu, e com aquilo que ele comeu, ele caminhou na sua jornada mais 40 dias e 40 noites. Sabe, irmãos, eu tenho dito isso aqui, Deus tem revelado que Ele quer nos levar para um lugar mais distante. Ele está preparando algo grande para todos nós aqui. Está preparando algo grande. E fique atento para o tempo que está chegando. Fique atento para o tempo que está chegando. Agora, para isso, Ele está nos preparando. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria chamar a banda aqui rapidinho. Sebo na canela. Com aquilo que você tem se alimentado, vai determinar o quanto você vai caminhar. Aquilo que você está comendo hoje, com aquilo que você está se alimentando hoje, vai determinar o quanto você vai caminhar. Quem que você tem ouvido? Quem que você tem ouvido? Aqueles que alimentam a sua fé, aquele que alimenta a sua fé, ou aqueles que alimentam a sua dúvida, as suas dúvidas? Quem que você tem ouvido nesse dia? Sabe, irmãos, os milagres que muitas vezes temos, a gente acabou de ter uma experiência aqui, um milagre na vida do Davi, o que Deus fez na vida do Davi, presente, o Senhor deu para o Daniel e para a Karine. Sabe, irmãos, os milagres nos animam, os milagres nos colocam de pé, os milagres nos fortalecem. Mas deixa eu falar um negócio para você. O que mantém a gente no caminho, se manter de pé é um milagre, te levanta, um milagre te anima. Por isso que eu sempre, irmãos, aconteceu alguma coisa, conte o testemunho edifica, o testemunho fortalece. Talvez esteja alguém vivendo a mesma situação que você está vivendo. Isso é bom. Mas o que nos mantém na caminhada, na jornada, nessa caminhada longa, é o alimento que vem do céu, é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor. Pastor, eu estou recebendo tanto milagre. Pastor, estou vendo uma fase tão boa da minha vida. Que bom, que o Senhor que permaneça assim. Mas que vai te sustentar até o final, é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor. É isso que vai te sustentar, é isso que vai te animar e vai manter você de pé para a caminhada. Eu queria terminar aqui, irmãos, dizendo o seguinte: longa será a sua caminhada ainda. Você tem muito para percorrer ainda. Longa será a sua caminhada. Quem falou para você que chegou o fim? Elias estava lá: Senhor, eu quero morrer, quero que acabe tudo.
Quem falou que era o fim? Quem falou que tinha acabado? Tem gente aqui, ó, que tem um monte de projeto que estava na gaveta, que está pensando em reativar. Talvez seja para você. Talvez seja para você. Não é o fim. Aquilo que o Senhor sustentou e falou para Elias: Elias, não é o fim. Eu tenho um projeto para você. Tenho algo para você ainda. Ó, come, se alimenta, e com esta comida você vai caminhar 40 dias e 40 noites fortalecido no Senhor. O Senhor chamou, Ele sustenta. O Senhor falou, Ele sustenta. E para concluir aqui, para a gente ter um tempo de oração, irmãos, o Senhor manda dizer que não é tempo de fugir, não. Não é tempo de mudar, não. Não é tempo de sair, não. Não é tempo de parar, não. Não é tempo de ficar dormindo, não. É tempo de se alimentar e caminhar para aquilo que Ele está preparando para nós.